Adore a Jesus. Teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Adore a E Ele. os anjos Santo pra sempre. Aleluia, Só Ele é santo. aleluia, aleluia. Diga palavras de amor para Ele. Diga para Ele o quanto você o ama. Ele é santo. Ele é puro. Não existe mancha nele. Ele é completamente santo. Declaramos santo, santo, santo. Santo, santo é o Senhor. A tua igreja te exalta, Senhor. Engrandecemos o teu nome. Se estamos aqui é porque o Senhor permitiu que estivéssemos. Dependemos unicamente do Senhor. Não somos nada sem o Senhor. Te glorificamos nessa noite. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Se você pode, aplauda Jesus. Glória a Deus, tome o seu lugar. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Deus é fiel. Você pode declarar que Deus é fiel? A palavra de Deus, ela nunca voltará vazia. A palavra de Deus, ela prospera. E a palavra que Deus tem para você, ela vai prosperar em nome de Jesus. Nós estamos em uma noite profética. Na verdade, estamos entrando em um ciclo profético. Nós oramos aqui. Oramos pelos 2 primeiros meses de 2026. E eu tenho convicção, certeza que será um ano muito abençoado. Será um ano incrível, será um ano de favor de Deus sobre a igreja brasileira, amém? Sobre a sua vida em nome de Jesus. Eu creio nessa palavra. Uma palavra que sai deste altar, ela tem o poder de transformar a sua vida. Ela tem o poder de abrir um novo caminho para você. Deus, Ele tem prazer em abençoar você. Olha para quem está ao seu lado e diga: Deus tem prazer em te abençoar. Fala assim para essa pessoa: é a vontade de Deus que você seja abençoado. Você pode glorificar Jesus? É a vontade de Deus. Estes alvos aqui, não pega esse material, esses alvos, só por pegar. Não faça isso. Aqui você vai anotar, escrever tudo aquilo que você realmente quer alcançar. Você vai materializar isso. A Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que você espera e a convicção daquilo que você ainda não consegue ver. Então, pela fé, você vai escrever tudo aqui. Você vai anotar e você vai visualizar isso. E durante todo o ano que
nós vamos entrar, você vai agradecer a Deus porque Deus já fez na sua vida. É diferente essa mentalidade de fé. Você vai agradecer porque Ele já fez. Não é porque Ele vai fazer, Ele já fez. Fala comigo, Deus já fez. E eu tomo posse das promessas de Deus. Amém? Tivemos uns dias fora. Fiquei sabendo que o bispo contou um testemunho nosso, juntos lá. Meu Deus, ele falou para mim, ele falou, pastor Pedro, eu falei em Aparecida, eu falei em Goiânia, eu contei para todo mundo, eu falei, né? Pastor em alta velocidade. Gente, um milagre de Deus, viu? Um milagre. Eu entendi que Deus cuida de nós, em todos os sentidos. Não vou falar novamente sobre esse testemunho, mas é impressionante o cuidado de Deus por nós. Em todos os lugares que nós formos, a mão de Deus estará estendida sobre nós. Amém? Você crê? E eu sei que não vai ser diferente na sua vida. Não será diferente. Eu tenho uma palavra, Deus colocou no meu coração, e eu quero hoje profetizar sobre você. Quero declarar que os céus estão abertos sobre a sua vida. Eu quero declarar que a enfermidade não vai chegar na sua casa. Eu quero declarar que o favor de Deus será liberado sobre a sua casa. Eu quero declarar que você e a sua família vão servir a Jesus. Eu quero declarar que existe uma bênção específica estabelecida de Deus sobre o seu ministério, sobre a sua família, sobre a sua área financeira, sobre todas as áreas da sua vida. Existe um favor de Deus que é liberado nessa noite, em nome de Jesus. Você pode dar um glória a Deus? E eu fiquei muito feliz porque nós demos um start num GI, lá em Atlanta. E foi muito bom. Eu estava comentando, a gente estava conversando, né? Junto com Eli, eu estava comentando como as pessoas que estão ali, que moram ali, nos Estados Unidos, elas necessitam de Deus. Eu falei com algumas pessoas, eles sabem quem eles são, eles têm uma autoestima muito forte, é um país muito forte, economicamente, em todos os sentidos, mas existe um vazio muito grande de Deus. Eu estava comentando com Eli que a Estela, minha esposa, nós encontramos uma americana assim, fomos lanchar, e o Espírito Santo falando comigo, fala de Deus para ela. E a Estela começou a conversar com ela. Engraçado que eu não falei para ela e ela foi e fez isso. E ela começou a conversar com ela e falou que Jesus amava ela e tal. Aquela mulher começou a chorar na nossa frente. E aí ela começou a abrir o coração dela, que a mãe dela tinha falecido há um mês atrás e que ela estava depressiva. Gente, nós saímos, ela queria acompanhar a gente até o hotel, não queria ir embora. E aí queria fazer selfie com a gente, pegar telefone, onde que é a igreja? Aonde está a igreja de vocês? Eu falei, meu Deus, existe um vazio. O mundo precisa de ouvir a palavra de Deus. E Deus vai levantar você em nome de Jesus. Quem crê, quem recebe essa palavra? Até os confins da terra. Hoje eu quero falar sobre o poder da palavra profética. O que uma palavra profética pode gerar nas nossas vidas. O que uma palavra profética pode liberar sobre as nossas vidas. O mais importante é você ter a oportunidade de servir a Jesus, de cumprir o seu propósito. E Deus, Ele quer te colocar no centro do propósito. Olha, guarde isso aqui que eu vou te falar. Você vai ter muito dinheiro, você vai prosperar, mas o propósito de Deus para você não é só ter dinheiro não, querido. Tem coisa maior que isso. Tem coisa muito maior que isso. Deus quer fazer de você uma voz que sacia a fome e a sede de uma geração que está morta.
uma voz profética. Deus quer levantar você para ser uma voz profética. Quem recebe essa palavra? Deus vai levantar você em nome de Jesus. O propósito de Deus é maior. E pastor, o que Deus quer fazer no próximo ano nas nossas vidas? Deus quer colocar você no centro da vontade perfeita que Ele tem para você. O centro da vontade de Deus é o melhor lugar que você pode estar. Não existe outro lugar melhor do que estar no centro da vontade perfeita de Deus para as nossas vidas. Porque não importa o local, não importa a posição, não importa as pessoas que você se relaciona, não importa. Se você estiver no centro da vontade de Deus, se você entender a importância de estar no centro da vontade perfeita de Deus, tudo que Deus tem para você vai se cumprir em nome de Jesus. Para isso nós precisamos ouvir a voz de Deus. Pastor, como eu escuto a voz de Deus? Desenvolvendo um relacionamento com Ele, aprendendo a ouvir a voz dEle. Quanto mais você se relaciona com Ele, mais fácil se torna, mais simples se torna o ouvir a voz dEle para você. O problema é que muitos querem ouvir a voz de Deus, mas estão distantes de Deus. Deus não está distante de você. Nunca te deixarei, diz a palavra de Deus, jamais te abandonarei. O Senhor está perto de você. Abre comigo a sua Bíblia, Lucas capítulo 5, versículo 1. Lucas. Serão dias proféticos. Não abra mão. Não abra mão. Não abra mão de estar aqui nesses dias. Sabe, priorize esses dias. Priorize, o mundo espiritual é real. Só de você estar sentado aqui agora, existem cadeias que estão sendo quebradas na sua vida. Existem prisões que estão sendo destruídas na sua vida. Nenhuma arma forjada contra você vai prosperar. Você está na casa de Deus. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido, porque você está no centro, você está na casa do seu Pai, do seu Deus. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia. Versículo 1, capítulo 5, Lucas capítulo 5, versículo 1. Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados, para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, fala comigo, 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava a multidão. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais profundas, e a todos lancem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque é tu que está falando, eu vou lançar as redes. Olha a importância de entender uma palavra profética. Olha a importância de compreender quem libera a palavra profética. Olha, entenda algo. Nós vamos entrar em um próximo ano. Existe uma palavra que Deus colocou no coração dos nossos bispos, uma palavra profética. Deus colocou no coração deles uma palavra profética. Quem entrar debaixo dessa palavra, quem entender a força dessa palavra, quem se submeter a esta palavra, quem compreender essa palavra, vai viver o extraordinário no próximo ano. Você recebe? Você crê nisso? As bênçãos vão acompanhar você. Não é você que vai correr atrás das bênçãos, são as bênçãos
vão correr atrás de você. Pastor, por que isso vai acontecer? Porque existe uma palavra sobre a sua vida. Você pode glorificar Jesus. Versículo 6: quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes, que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus amigos no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. O que você precisa fazer para viver uma nova estação na sua vida no próximo ano? Existe um caminho, existe uma direção que você tem que tomar. Não dá para querer viver algo novo de Deus tendo o mesmo comportamento que você teve esse ano, as mesmas atitudes, os mesmos relacionamentos, o mesmo nível de oração, o mesmo nível de leitura da palavra. Não dá. A mesma frequência na igreja, no seu ministério, não tem como. Olha, o que você viveu este ano é fruto do que você plantou nos anos passados. O que você viveu este ano é apenas o resultado das escolhas que você fez. Agora, o que você vai viver no próximo ano vai ser determinado pela atitude que você terá a partir de agora. Como esses discípulos estavam extremamente frustrados. Eles eram empresários, trabalhavam com a pesca, e era uma grande empresa, não era uma empresa pequena. Eles viviam da pesca, eles tinham uma grande empresa, eles tinham um grande negócio, mas eles se encontravam frustrados, decepcionados, porque o resultado não aconteceu. A pior coisa para um empresário é produzir e não ter resultado, ou pelo menos não subir nada de percentual de crescimento na empresa. E eles se encontravam assim. Nós temos uma fazenda aqui em Anápolis, nós trabalhamos na área do agro ali. Eu falei já esse testemunho várias vezes aqui. Nós vendemos cascalho para as construtoras, para as prefeituras, atendemos toda a região de Anápolis e as regiões mais próximas. Quando o resultado sobrenatural acontece, quando eu entendo que o reino de Deus tem que estar em primeiro lugar na minha vida. Este ano foi o ano que mais nós fechamos contratos muito significativos. Pastor, por quê? Porque foi o ano que eu e a pastora Estela decidimos viver praticamente integral quase para o reino de Deus. É tão bom viver isso. Você vê os milagres de Deus te acompanhar por causa das escolhas que você faz. E são tantas oportunidades que vêm para as nossas mãos quando você entende o poder do reino de Deus. Agora, o que eu quero que você hoje compreenda? Existe uma palavra profética que você precisa estar debaixo dessa palavra. Se você crer nessa palavra, se você mergulhar nessa palavra, tudo que Deus vai liberar sobre você vai acontecer a partir de agora, em nome de Jesus. Você pode glorificar a Deus? Então, existe um caminho para se percorrer, e nós entendemos esse caminho. Nós entendemos que o reino de Deus, ele carrega as bênçãos de Deus. Quando você busca e vive o reino de Deus, ele traz sobre a sua vida tudo aquilo que você precisa. Não vai faltar nada para você, em nome de Jesus. E eu não estou falando só de recursos, não, porque isso no céu você pisa em ruas de ouro. Para Deus isso é muito pouco. Não vai faltar saúde, não vai faltar paz, não vai faltar graça, não vai faltar prosperidade, não vai faltar nada para você, porque você tem um Deus que cuida de você, que está com a mão estendida sobre você, e que Ele, tudo que te promete, Ele cumpre em nome de Jesus. Você pode glorificar Jesus?
Primeiro ponto, a pergunta é: quem vai entrar no barco da sua vida no próximo ano? A Bíblia diz que Jesus olhou aquele barco e ele entrou naquele barco. Só que eles permitiram que Jesus entrasse. Quer as bênçãos de Deus? Quer viver um relacionamento íntimo com Jesus? Primeiro, você precisa permitir que Jesus acesse todas as áreas da sua vida. O problema é que nós permitimos que Jesus acesse até aqui, até um ponto, mas tem áreas da sua vida que você não permite que Ele acesse. Neste próximo ano, você precisa permitir que Jesus governe por completo toda a história da sua vida. Quem vai entrar no barco da sua vida no próximo ano? Quem você vai permitir que acesse o seu coração? Quem você vai permitir que vai assentar-se com você na sua mesa? Quem vai acessar você? Porque onde está o seu coração, aí está o seu tesouro. A Bíblia está falando que Jesus entrou naquele barco. Quando Jesus entra no barco da nossa vida, é impossível os milagres não acontecer. Repita comigo, fala: em nome de Jesus, a partir de hoje, eu dou liberdade para que o meu Deus acesse por completo todas as áreas da minha vida. Escute, o diabo não pode impedir o que Deus tem para você. Pastor, por que não pode? Não pode, porque já existe um decreto de Deus sobre você. Não existe nada, nenhum mal pode prevalecer contra você. Ah, mas a minha família, mas o meu pai, mas a minha mãe. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Isaías 53, versículo 4 diz que Ele já levou sobre si, Ele já levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Escute o que eu vou te falar. Sabe essa dor que te incomoda? Sabe este mal-estar? Sabe essa dificuldade financeira? Ele já levou sobre si na cruz do Calvário. Ele já levou sobre si todas as nossas dores. É por isso que você não vai retroceder. É por isso que você não vai parar. Eu profetizo em nome de Jesus que em 2026 você viverá o melhor tempo de Deus para a sua vida. Não existe obra maligna, não existe maldição herdada, não existe obra de macumba, não existe feitiçaria, não existe despachos, não existe encantamentos, não existe nada que pode impedir aquilo que Deus vai liberar sobre você em nome de Jesus. Aplaude a Jesus, meu filho. Que engraçado é que eles estavam frustrados, estavam decepcionados, mas Jesus entrou no barco. A coisa mais linda é quando Jesus entra no barco de alguém frustrado. A coisa mais linda é quando Jesus entra no barco de alguém decepcionado. Jesus muda tudo. Pastor, o que vai acontecer com a minha vida? Ele vai mudar tudo na sua vida. Você crê nisso? Existe uma palavra de Deus sobre você. Tem coisas que eu fico vendo, que eu jamais imaginava que um dia eu ia conseguir enxergar com os meus olhos. Mas eu entendi um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais. Agora, você só alcança aquilo que a sua mente alcança. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz que nós não podemos nos conformar com este mundo, mas nós temos que renovar a nossa mente,
para experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Pastor, o que isso significa? Que o seu mundo muda quando a sua mente muda. E hoje eu declaro que você tem a mente de Cristo. Não vai existir miséria na sua mente, não vai existir escassez na sua mente, não vai existir medo na sua mente, não vai existir insegurança na sua mente. A mente de Cristo vem sobre você nessa noite, em nome de Jesus. Coloca a mão na sua mente, fala assim: eu declaro que a minha mente é a mente de Cristo. Fala: a partir de hoje, eu cancelo, eu quebro, eu rejeito toda fortaleza que foi constituída na minha mente. Fala: tudo que limita o meu potencial, a minha visão. Fala assim: eu quebro. Diga: eu rejeito. Fala: a minha mente vai enxergar o que o meu Deus enxerga sobre mim, em nome de Jesus. Segundo ponto, você precisa obedecer a palavra profética. Olha o que aconteceu aqui, versículo 5. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas, fala comigo assim, mas. Olha para quem está ao seu lado e fala assim: existe um mas. Mas, porque és tu que está dizendo, vou lançar as redes de novo. Ou seja, pastor, não deu nada certo. Eu sei que nós estamos aqui ainda este ano, mas talvez aquilo que você está esperando ainda não chegou. Mas existe uma última palavra, e quando essa palavra é liberada, tem que acontecer o sobrenatural em nome de Jesus. Você quer o sobrenatural? Abra sua mão. Pai, libera agora. Libera, Pai, as riquezas encobertas. Libera agora os tesouros escondidos. Libera agora, Pai, um coração ensinável para obedecer a palavra profética. Deus, eu libero essa palavra. Pai, eu declaro que as empresas que estão aqui hoje, representadas por cada pessoa, vão viver o exponencial, o sobrenatural de Deus. Eu declaro que a enfermidade não vai mais prevalecer. Eu declaro que existe um favor de Deus agora sendo liberado deste altar, em nome de Jesus. Receba o favor de Deus. Aleluia. Dá um glória a Deus aí comigo. Eu estou na adrenalina do Espírito Santo. Eu quero orar por você hoje. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Deus vai fazer aquilo que parece impossível, em nome de Jesus. Você pode glorificar a Deus. Escute o que eu vou te falar. A sua visão terrena enxerga um resultado terreno. Pedro estava lá: Senhor, visão terrena. Trabalhamos a noite toda, fizemos o ano todo, temos lutado, temos pago o preço, mas nada está acontecendo. Visão sobrenatural. Joga de novo, meu filho, no lugar certo. Com a minha palavra, que é diferente. O peso da palavra. Existe um peso na palavra de Deus. E quando essa palavra vem sobre você, escute o que eu vou te falar, você não vai entender o que Deus vai fazer. Você pode glorificar Deus. Você não vai entender o que Deus vai fazer na sua vida, porque existe uma palavra sobre você. Essa palavra é poderosa. Aleluia. Quem crê na palavra, diga: eu creio na palavra. Não, dá um beijo nessa Bíblia aí, em nome de Jesus. Beijo. Essa é a palavra. É a palavra de Deus. É a palavra. A palavra é o próprio Deus. Ele se fez carne, Ele habitou entre nós. Ele é o verbo, Ele é a palavra. Quando você recebe a palavra muda tudo. E eu estou liberando a palavra.
vai acontecer em nome de Jesus. Você sabia que tem países que eles têm uma Bíblia para milhares de pessoas ler? Ficam 2 anos na fila, já falei isso trocentas vezes. 2 anos para ler um versículo da Bíblia. O cara lê um versículo, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele vai para a fila de novo, daqui 2 anos ele vai ler outro. E Deus está te dando a palavra na sua mão. Eu amo a palavra. A palavra é tudo que nós temos. Pode faltar tudo, mas nunca deixe faltar a palavra na sua vida. 2026 será o ano que você vai andar junto com a palavra. Você pode dar um glória a Deus? Terceiro ponto: esteja preparado para viver o sobrenatural no próximo ano. Olha para quem está ao seu lado e fala assim: se prepara. Não, mas fala com convicção, com essa motivação sua aí. Olha no olho e fala: se prepara. Pastor, por que se prepara? Lê comigo, versículo 6. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Escute, só rasga a rede quem não está preparado. Só rasga a rede quem não antecipa o problema. Só rasga a rede quem não consegue enxergar o poder de Deus. Porque se você enxergar o poder de Deus, você vai preparar suas redes. Se você enxergar que no próximo ano existe um tempo de crescimento de Deus para você, você vai começar a se preparar a partir de agora. Prepare-se para viver as promessas que Deus vai liberar sobre a sua vida. O que é se preparar? É se capacitar. Você não pode terminar o ano da mesma forma. Você precisa ter mais tempo de oração. Você precisa buscar mais conhecimento. Você precisa mergulhar e crescer como pessoa, como profissional, como marido, como pai. Tem que se desenvolver para que Deus libere aquilo que Ele quer liberar sobre você. Você entende isso? Deus quer fazer muito na tua vida e vai fazer. Mas neste próximo ano você precisa se preparar. Precisa se preparar. Pastor, eu quero casar no próximo ano. Se prepara, meu filho. Já arruma um emprego correndo. Vai atrás, entrega os currículos, corre, paga um preço. Se posiciona. Se posiciona. Pastor, eu quero ser uma esposa melhor. Qual livro que você está lendo? O que você está estudando sobre relacionamento, sobre ser uma esposa melhor? Quanto tempo você investe nisso? Não, eu invisto em tudo, mas eu não acho que isso é importante. Aí quer ser melhor? Que jeito? Eu quero ser um pastor melhor. Seu nível de oração aumentou ou diminuiu? A leitura da palavra aumentou ou diminuiu? Quem são as pessoas que andam ao seu lado? Você aprende com quem? Você escuta quem? É só olhar o que roda no seu Instagram que eu vou entender qual é o seu propósito de vida. É simples. Mas a pergunta é: as redes iam se romper porque eles não entenderam o poder da palavra. Comece a se preparar para aquilo que Deus vai fazer na sua vida no próximo ano. Aumenta a estrutura da empresa, da produção. Não, alguns receberam. Aumenta a estrutura da produção. Escute, começa a orar mais, porque no próximo ano quem vai estar neste altar aqui pregando é você. Começa a estudar, ler, mergulhar na Bíblia,
porque quem vai estar ministrando aqui no próximo ano é você. Você pode glorificar a Deus? Fala assim: eu preciso me capacitar para receber o que o Senhor tem para mim. A Bíblia diz que as redes se romperam, pastor Alan. Começaram a se romper. Isso nos mostra que eles não estavam prontos para uma grande colheita. Você entende que não basta saber que Deus vai fazer? Tem gente que fala assim: não, eu creio que Deus vai fazer. Próximo ano eu vou ser abençoado. Deus vai me prosperar. O abençoado nenhuma conta tem. Eu creio que Deus vai fazer. Eu creio que as promessas vão acontecer. Deus vai me dar um carro. Nem tirou a carteira ainda. Você entende que precisa se preparar. Você tem que antecipar aquilo que Deus quer liberar sobre você. Não, glorifica Jesus aí. Olha lá. Deus quer levantar uma geração. Entenda o que eu vou te falar. Nós vamos viver os milagres, mas entenda. Sabe o que Deus quer fazer? Quer te ensinar a percorrer o caminho do milagre. Quando você percorre o caminho do milagre, você se torna uma fonte para outras pessoas também. Glorifica Jesus aí. E eu pergunto para você: como estão as suas redes? Pergunta para quem está ao seu lado, fala: como que está a sua rede? Como está a sua rede? Está pronta? Tem que estar pronta. Eu falei: eu não vou mais para um lugar que eu não consigo falar direito. Não vou. Vou fazer o que vocês imaginar. O que precisar ser feito eu vou ter que fazer. Não é não, Tiago? Se não dominar, fica na mão de alguém, não fica? Quando você não antecipa, você não governa, você não aprende, você fica na mão dos outros. O que Deus quer fazer com a gente? Deus quer te ensinar a estar preparado para viver os milagres que Ele tem. Eu acho que os discípulos olharam assim e falaram assim: é muito, não dá, a gente não está pronto para isso. Aí Deus quer te colocar numa nova posição. Aí no próximo ano Deus já está preparando a cadeira para você sentar. Amém? Quem recebe? Deus está preparando a posição, Rodrigo. Já está preparando tudo. Aí Ele olha para você e fala assim: filho, começa a entender de tudo, porque você vai precisar. Aí tem uns que tá assim, ó. Negócio de profetizando, será que Deus vai fazer mesmo? Aí Deus a cadeirinha prontinha para ele. Aí a sua dúvida impede o mover de Deus na sua vida. Aí o seu medo impede as promessas de Deus de se cumprir na sua vida. Fala comigo assim: todo espírito de medo, fala de dúvida, fala de incerteza, eu te ordeno, hoje, sai da minha história, sai da minha vida, em nome de Jesus. Quarto ponto, eu preciso orar por você. Versículo 7, lê comigo aí. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco. Tem uma tradução que fala aos seus amigos. Aí o abençoado é arrogante, é prepotente, acha que é bom demais e não tem amizade. Aí vai gritar para quem ajudar? Você precisa aprender a se relacionar com as pessoas. Fala assim comigo: no mundo espiritual, Deus usa os anjos. Fala, mas no mundo físico, Deus usa pessoas.
Bíblia diz que eles fizeram sinais. Eles chamaram os amigos: vem cá, tem muito peixe, tem muita bênção para nós, vamos colher junto. Aí eu pergunto para você: se você estiver em apuro, 2 horas da manhã, você vai ligar para quem? Quem vai lá te socorrer? Se não tiver ninguém, está tudo errado. Você precisa aprender a se relacionar com as pessoas. Escute o que eu vou falar. Isso aqui é forte. Mas tem gente que é arrogante até para pedir oração. Se o pastor não ora na hora, a pessoa vira as costas, sai revoltada. Arrogante até para pedir ajuda. Tem gente que é prepotente. Tem gente que não desenvolve relacionamento com ninguém. Entra na igreja e sai, não dá bom dia, não dá boa noite, fala com ninguém, não conversa, não sorri. Aí na hora das bênçãos chegar, você vai gritar para quem? Você vai chamar quem? As portas estão tudo fechadas, ninguém quer estar perto de você. Escute o que eu vou te falar. Próximo ano, cara, desenvolva pontes. Relacionamentos são pontes. Invista em relacionamentos. Tem um livro do John Maxwell que ele fala, são um líder 360 graus. Ele fala que alguns grandes empresários, eles investem, eles pagam viagem, eles pagam almoço só para sentar com pessoas que são melhores que eles. Eles fazem isso só para sentar, só para estar junto, só para estar 1 hora junto, só para ouvir, para ter um tempo de qualidade. Aí você entendeu porque que eu ganhei uma multa lá nos Estados Unidos, porque que eu acelerei um pouquinho. Eu estava do lado do homem, gente, estava servindo o homem. O bispo foi pregar, eu falei: eu vou dirigir esse carro, não importa, eu estou aqui para te servir, profeta. A unção que você respeita, é nela que você flui. Sabe o que aconteceu? Era para ser 130 pontos. Sabe o que significa isso nos Estados Unidos? Perca de visto, deportado do país e preso no mínimo 6 meses. Sabe o que aconteceu comigo? O cara falou assim: eu vou colocar só 99 pontos, porque eu não quero que você vá preso. O bispo olhou para mim e começou a rir, eu comecei a rir. Aí eu fiz assim com a mão. Aí o bispo falou: ora. Mas entenda, é a bênção, é o favor, é aquilo que te acompanha. Você entende isso? Quem você vai colocar do seu lado no próximo ano? Quem são as pessoas que vão sentar com você no próximo ano? Que preço você vai pagar? Não, isso aqui é forte. Porque sentar perto de alguém sem precisar pagar nada é fácil. Andar junto com quem você quer sem precisar investir nada é fácil. Quero ver na hora que você precisar tirar do seu bolso para poder andar junto com quem você precisa andar. Escute, o sacrifício te leva para o próximo nível. Você pode glorificar Jesus? Não, dá um glória a Deus mais forte aí. E aí, eles gritaram para os companheiros, falaram: vem aqui, porque a bênção chegou. Eu libero uma palavra sobre a sua vida. Em 2026, você vai chamar os seus amigos, você vai chamar a sua família, você vai gritar: vem aqui, porque tem bênção de Deus para ser liberada sobre nós, em nome de Jesus. Dá um glória a Deus aí. Aí vai se cumprir o que está escrito em Marcos capítulo 16, verso 17 e 18. E estes sinais acompanharão aqueles que creem. Escute, você vai andar e os sinais vão acompanhar você. Você vai pisar e as bênçãos vão acompanhar você. Você pode glorificar a Deus? Dá um glória a Deus aí.
finalizar, eu vou orar por você. Versículo 8. Descubra quem você é em Deus. Olha o verso 8. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Quando Simão experimentou o sobrenatural de Deus, ele entendeu que ele não era nada, porque ele era meio vaidoso, achava que era bom demais na pesca, achava que não precisava muito de uma palavra profética. Só que quando ele entendeu que é debaixo da palavra, que é debaixo do mover que os milagres acontecem, Simão reconheceu a sua humanidade. Sabe o que ele fez? Ele falou assim: Jesus, afasta de mim. Eu achava que eu era bom demais, eu não sou nada. Eu achava que eu tinha tanto potencial, mas eu entendi que o verdadeiro potencial não está em mim, está em você. Jesus, eu preciso de você. Jesus, eu dependo de você. Jesus, se o Senhor não fizer, ninguém pode fazer. Eu posso orar por você? Se coloque de pé. E sabe o que é mais interessante? É que no final, aqui, a Bíblia diz que eles largaram tudo e serviram Jesus, e foram andar com Jesus. Sabe quando você larga tudo? Quando você entende o processo. Eles entenderam o processo. Sabe quando você larga tudo? Quando eu falo largar tudo, gente, não é abandonar o que você tem. É dentro do seu coração, o reino de Deus ter mais prioridade que qualquer outra coisa. Largar tudo fala disso. Fala de você entender quem Deus é na sua vida. Simão Pedro entendeu. A Bíblia diz que ele falou: afasta de mim, Senhor. Eu agora entendi o que é viver o sobrenatural. Eu entendi o poder da palavra. Eu entendi o poder do que é um profetizando 2026. Eu entendi a força de uma profecia. Se você quer, no próximo ano, viver o melhor tempo da sua história, o melhor ciclo da sua vida, eu quero orar por você aqui no altar. Eu quero te convidar a vir para o altar, porque eu quero declarar sobre a sua vida. A nossa equipe de pastores que está aqui, eu preciso de vocês. Deus tem algo muito especial para liberar. Existe uma palavra muito pontual de Deus para você. Deus vai cumprir tudo o que Ele te prometeu. O diabo não vai roubar o que Deus tem para você. Não vai. Não vai. Essa depressão, ela não prevalece mais na sua vida. Você não entra no próximo ano com depressão. Você não entra no próximo ano enfermo. Você não entra. Sua empresa no vermelho, você não entra. Existe uma palavra de Deus. Existe uma promessa de Deus. Feche os teus olhos. Comece a orar agora. Fale com o Senhor agora. Toda a equipe de pastores, quero que vocês me ajudem a orar. Ore com cada um. Oh Espírito Santo, abra sua boca, ore agora, ore. Ore, ore, clame a Deus. Clame a Deus, clame. O clamor é o desespero da sua alma. Você viverá um ano de crescimento, um ano de prosperidade, favor de Deus. Ouça essa canção. Rasga o seu coração. Rasga o coração. Mas a alegria vem de manhã. Rasga sua alma. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste. Tu és fiel. Deus de aliança.
Levante suas mãos. Pai, eu peço ao Senhor agora que o poder de Deus venha sobre os teus filhos. Eu declaro um novo ciclo começando a partir de agora. Eu declaro um novo tempo começando a partir de agora. Deus, unge cada um agora. Marca cada um agora. Que o teu fogo venha. Que a palavra profética traga, Senhor, um novo tempo, uma nova direção. Eu profetizo um novo tempo agora, uma nova estação agora. Receba o poder de Deus. Receba o poder de Deus. Levante suas mãos e adore. Adore. Senhor Jesus, nesta noite, eu declaro o que está escrito na Tua palavra, em Mateus 18:18, tudo que eu ligar na terra, será ligado nos céus. Fala, eu declaro que no próximo ano, eu viverei todas, diga mais forte, todas, diga mais forte, todas as promessas que o Senhor já liberou para mim. Diga, eu creio que vou andar no sobrenatural. Diga, Espírito Santo, vem sobre mim, me capacita, me prepara para o melhor ano da minha história. Aplauda Jesus. Volte ao seu lugar, se coloque de pé. Aleluia, glória a Deus. Se você pode, coloca as mãos sobre a sua cabeça. Fala assim, 2026 vai ser o ano da maior colheita da minha vida. Em 2026, eu vou colecionar incontáveis testemunhos.
Se você acredita nisso que você declarou, aplauda a Deus em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Você recebeu muito de Deus hoje? Está saindo daqui cheio? Hoje é só o primeiro dia. Glória a Deus. Chegue na sua casa hoje, preencha os seus alvos de oração, se você não preencheu ainda, e amanhã esteja aqui conosco, nessa mesma fé, nesse mesmo espírito, crendo que tudo já está liberado, que já está tudo preparado nas regiões celestiais para mim e para você, e nós só vamos nesses dias tomar posse, amém? Feche seus olhos, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa palavra, Senhor. Obrigado por esse momento. Pai, nós cremos, Pai, que os melhores anos das nossas vidas ainda vão chegar. Pai querido, em nome de Jesus, Pai, nos leve em segurança para as nossas casas e nos traga amanhã, Pai, com ainda mais fé e desejo de ouvir da sua palavra. Pai, eu abençoo os seus filhos, Pai, em nome de Jesus. Abra as suas mãos, que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e que Ele tenha misericórdia de ti. Que sobre ti levante o teu rosto e te dê todos os dias a paz. Nós te abençoamos e venha amanhã e traga mais pessoas para viver essa atmosfera de milagres, amém? Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Vamos com Deus.